né, na gravação, né, principalmente ao Beno e ao Ronaldo, né, e os participantes da mesa redonda. Acho que ninguém se opõe à questão da gravação, né? De jeito nenhum. Tá. Então, a gente agradece. Tá? Então, eu vou iniciar essa reunião, primeiramente dando uma boa noite a todos, agradecendo realmente a participação de todos que estão aqui, né? A gente sabe que às vezes é bastante complicado, né? Depois de um dia de trabalho, a gente ainda dá um período aí para essas discussões científicas. Logicamente, esse sistema que nós temos aí de reuniões à distância facilita um pouco, né? Mas, mesmo assim, é de se agradecer aí a presença aí já de 35 pessoas dentro da nossa reunião, prestigiando, então, a nossa regional para essa reunião científica que é destinada ao ombro, né? Eu queria passar a palavra ao nosso presidente, ao doutor Henrique Eisenberg, né? Que, como eu, estamos muito imbuídos aí em transformar a nossa regional numa regional extremamente científica nesse sentido, estimulando da melhor forma possível essas atividades, né? Boa noite, Henrique. Boa noite, Funchal. Obrigado pelas palavras. Boa noite a todos, né? Eu queria dar a todos vocês boas-vindas, né? Em nome da nossa regional SBOT Santa Catarina, e dizer que o Funchal, sem dúvida nenhuma, liderando essas reuniões científicas da regional e tanto os cursos de imersão, tem sido uma grata satisfação de ver a grande presença de pessoas que participam. Então, de certa forma, nessa pandemia, a oportunidade que nós estamos tendo no aprendizado virtual tem se mostrado de grande valia. Sem mais me delongar, também parabenizar o Ronaldo aí, que ajudou a organizar esse módulo, né? E ao professor Beno aí também, que vai dar uma brilhante palestra. Boa aula a todos aí. Então, eu vou iniciar, né? Primeiro cumprimentando e apresentando o Dr. Beno Eisman, que obviamente não precisa de apresentação, né? Mas de uma forma formal, né? É o pós-doutorado da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, né? É o coordenador da pós-graduação também de Medicina Esportiva lá da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Já foi presidente da SBRAT, já foi presidente da SLAD, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Ou seja, tem mais do que credenciais, né? E a gente quer agradecer imensamente, né, a sua presença, né, seu tempo também. E a gente quer realmente dizer que é uma feliz presença para nós aqui, engrandecendo então a nossa reunião científica. Muito obrigado, Beno, que também é meu amigo, né? Eu acabei criando uma amizade com ele e uma pessoa assim que foi fantástica aí na minha formação. Então, eu queria te agradecer e dar aí o horário para você iniciar a tua aula. Obrigado, viu, Beno? Não, só não sei se você está no mudo, porque começou o slide. Está ouvindo? Alô? Sim, agora estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Então, queria falar um pouco queria agradecer novamente aí, Funchal, todos os amigos aqui que estão comigo, pela amizade, por estar aqui nesse momento aí diferente que a gente está vivendo aí na vida. Realmente a gente sente falta de momentos como esse. Eu tenho certeza que talvez nesse momento você sentado aí, Funchal, você não tenha tanta saudade desse momento aí que você foi brilhante, que foi essa defesa aí que você fez da tua tese aí na nossa pós-graduação, depois estando aí com você na casa dos teus pais, foi um momento muito especial para todos nós. Queria marcar mais um momento aí da nossa amizade, sempre que você me chamar, eu estarei junto aí, até porque eu já torço para o Avaí, depois do Corinthians, acho que o Avaí é um dos meus times aí, entendeu? Então, o Funchal pediu para falar de instabilidade do ombro,
E aí eu não sei também se, na verdade, eu estava falando, acho que estava sem som, então também agradeci aí as palavras do Henrique, ao Ronaldo, ao Bruno, aí, a todos os amigos aí que estão aí também assistindo, todos, a gente está com uma série de residentes meus aí, de pessoas que passaram comigo, então, para mim é um prazer imenso e mostra aí, Ronaldo e pessoal, como a gente tem aí a chance, pelo menos nesses momentos, de estar fazendo uma coisa um pouco diferente aí, que eu acho que é muito interessante. Então, a gente vai falar da instabilidade do ombro. Para mostrar a importância da instabilidade do ombro, essa foi uma pesquisa que eu fiz ontem. Se a gente botar shoulder instability, a gente vai ver 7.228 artigos. Se a gente botar isso na PubMed como randomizado, a gente vai para 277. Se a gente botar randomizado e prospectivo, a gente passa para 87 artigos, ou seja, existem muitos artigos, mostra o quanto é importante esse tópico, mas a gente tem muito pouco, talvez, de literatura, a gente tem que melhorar muito o nível da nossa literatura. Se a gente botar na literatura nacional, a gente vai acabar caindo em 623 artigos na RBO que falam sobre ombro. Ombros, nós temos 623. Mais ou menos 10% tratam de instabilidade, 65 artigos, e se você bota a palavra randomizado, a gente passa a não ter. É só para ter uma ideia do quanto a gente precisa melhorar. Mas essa é a característica do que a gente vai falar um pouco agora. Quer dizer, a gente tem que saber qual é o perfil do atleta que a gente está tratando. Quer dizer, esse menino é um menino que estava fazendo aí o seu esqui aquático, slalom, sei lá como que é o nome exatamente disso daqui, teve uma luxação de ombro, e é um paciente diferente do que a gente está falando de um paciente que não faz atividade física, de um paciente mais velho. Então, a gente tem que saber quem que é o paciente que a gente está tratando. E, obviamente, a gente tem que fazer um bom exame físico, a gente tem que entender a modalidade esportiva, o mecanismo de lesão, quais são os exames de imagem que a gente vai ter que pedir para fazer exatamente como que vai ser o caminho da nossa definição do que a gente vai fazer com esse paciente. Mas uma coisa é muito importante, você vê, esse trabalho é de 91, mas em 91 eles já falavam que a taxa de recorrência é normalmente alta em atletas que são, em geral, jovens e ativos, ou seja, é muito diferente a gente pegar um atleta de 19 anos que estava fazendo jiu-jitsu e luxou o ombro, de uma pessoa que tem 45 anos que estava jogando tênis e luxou o ombro. Por quê? Porque a taxa de recorrência é muito maior nos atletas mais jovens. E aí a gente vê, por exemplo, um jogador desse, que ele acabou de fazer o gol e ele luxou o ombro, é muito difícil, um atleta desse daqui que está fazendo motovelocidade, que a gente já tratou, ou seja, todos esses eventos esportivos, é muito difícil você imaginar e não fazer um tratamento cirúrgico num paciente desse tipo, independente do tratamento que a gente vai fazer, porque a gente sabe que o risco da luxação é diretamente proporcional ao nível de atividade e inversamente proporcional à idade. Essa é uma pergunta de TEOT, uma pergunta muito comum de residentes, e se a gente conseguir fixar isso daqui, para quem não é da área do ombro, eu já acho que é uma grande coisa. E o risco da recidiva pós-tratamento conservador é muito grande. Então, todos os artigos da literatura mostram índices basicamente acima de 90% para pacientes jovens. Então, será que vale a pena a gente não tratar cirurgicamente esses pacientes? Eu acho muito difícil a gente pensar isso daí. Nosso grande amigo do ombro, que é o Michel Simoni, ele sempre fala do surf, e ele falava que no surf ele encontrou um site que falava assim para os surfistas: don't be afraid about sharks, be afraid about your shoulder. Ou seja, que o surfista ele tem muito mais chance de morrer por uma luxação de ombro e que ele está na água e ele acaba se afogando, do que ser mordido por um tubarão. Existe a possibilidade de tratamento conservador? Até existe. Esse é um trabalho que a gente teve a oportunidade de desenvolver no Santos Futebol Clube, com meu grande amigo Rodrigo Zogaibe, e em parceria com a FIFA. A gente criou um protocolo que chama FIFA 11+. Então, aqui a foto, só para vocês entenderem, os goleiros são da ponta, a gente é o do meio, só para quem não está entendendo. E aqui os goleiros fazendo esse tratamento de fortalecimento aí, é uma série de exercícios, um
um protocolo que você vai fazendo, e esse protocolo ele pode minimizar a sensação de dores, as sobrecargas, as lesões por overuse, mas ele não vai minimizar a chance de uma pessoa sair o ombro do lugar e nem vai prevenir, depois que o ombro sair do lugar, que esse ombro volte a sair do lugar. Toda a história da luxação recidivante, ela mudou com o trabalho desse médico aqui. Esse é um médico que chama Mário Larraín, ele é um amigo meu da Argentina, ele é o médico do Pumas, da seleção de rugby da Argentina, e essa é uma imagem que ele me cedeu, que mostra uma imagem que ele foi expulso num jogo de rugby. Foi a primeira vez que um médico foi expulso. E o que ele mostrou? Que ele tinha 46 luxações agudas em pacientes que jogavam rugby com idade média de 21. Quando ele tratou com reabilitação, 94,5 recidivaram. Quando ele operou, 3,6. Ou seja, a história natural da doença inverteu quando a gente fez o tratamento cirúrgico. Então, mostra a necessidade de a gente pensar no tratamento cirúrgico. E aí, a gente vai caminhando, e esse é um estudo que foi feito na Cochrane, que é muito difícil a Cochrane chegar a alguma conclusão, mas ela chega a duas conclusões importantes, que é a evidência limitada para tratamento cirúrgico em pacientes jovens com alta demanda esportiva, e que não existe evidência que o tratamento conservador deva ser opção. Então, mesmo por uma revisão sistemática, a gente está amparado que o tratamento conservador tem dificuldade de ter um bom resultado. A gente, junto com o Gustavo Arliani, fez uma revisão que foi publicada no Open Access e a gente chegou a resultados bastante parecidos, ou seja, quando você tem pacientes jovens e praticantes de esporte de contato, a gente tem que tentar tratar esse paciente de uma forma cirúrgica. Por quê? Esse é um paciente de 26 anos que teve um primeiro trauma e foi, eu espero que vocês estejam vendo bem a imagem. Aqui a gente está vendo uma artroscopia de ombro, para quem não está muito bem afeita, a gente vê que beleza, a cartilagem é uma cartilagem jovem, é uma cartilagem normal, e o paciente tem esse tipo de lesão, um rasgo no ligamento, uma lesão labral, desinserção completa. Então, é um paciente que tem uma lesão aguda. E num paciente com essa condição, se você operar o paciente, você tem uma chance muito grande, como a gente vai mostrar, de ter um bom resultado. E o que acontece se a gente não operar o paciente? A gente vai chegar num ombro desse tipo. A gente tem um ligamento absolutamente machucado, a cartilagem completamente comprometida, lesões parciais do manguito rotador, sinovite, artrose, aí, o começo de fibrilação na cabeça do húmero, ou seja, este é um ombro que está adquirindo uma artropatia por instabilidade. E eu falo muito para o paciente, a gente pode ter um paciente com lesão de cruzado anterior de joelho e não operar. E quando eu for operar, desde que eu não acabei levando outras lesões, eu vou fazer a cirurgia com uma reconstrução ligamentar. Então, eu vou jogar no lixo aquele ligamento e vou usar um enxerto. No ombro, a gente usa absolutamente o nosso ligamento que soltou para fazer a reinserção. Então, se você não tem o ligamento com uma boa condição, você acaba tendo resultado ruim. E pior do que isso, assim como no joelho com lesão de cruzado anterior, você vai desenvolvendo lesões meniscais e lesões de cartilagem, no ombro você vai desenvolvendo lesões do manguito rotador, parciais, iniciais, depois maiores, e lesão da cartilagem, levando a uma artrose do ombro. Existe um pesquisador francês que chama Pascal Boileau, que ele desenvolveu um índice que chama ISIS, que é um índice que daria, mais ou menos, de acordo com as notas, a gente avaliar a possibilidade de fazer um tratamento artroscópico, um tratamento por cirurgia. E quando eu vejo esse índice, eu tenho muita dificuldade de entender, porque quando eu estou na Unifesp, lá no Centro de Traumatologia do Esporte, esses pacientes meus, na maioria eles são jovens, fazem esporte de competição, eles já tiveram nota 4. Então, alguns trabalhos mostram que nota 6 você teria que dar, ou às vezes até baixaram para nota 4 ou 3. Então, se for nota 3, todos os nossos pacientes vão fazer cirurgias de bloqueio ósseo. Todos os nossos pacientes, muitos deles são de contato, e por ser jovens, muitos deles vão ter algum grau de hipermobilidade. Então, isso é muito comum. E quando a gente vê, por exemplo, essa é uma atleta que a gente tratou de 19 anos, esse foi o primeiro episódio de luxação nessa queda de ginástica olímpica, e quando a gente coloca ela para medir o ISIS,
ela tem um EASY de 5, ela é abaixo de 20 anos, ela é competitiva e ela é hipermóvel, então ela tem um EASY de 5. Quando eu vou ver esse outro paciente, esse é um atleta de 23 anos, estava numa final de um campeonato universitário aqui de São Paulo, ele luxou o ombro nesse golpe de judô, foi o primeiro episódio, ele acabou luxando o ombro. O que acontece? Ele tem 23 anos, então ele tem acima de 20 anos, então ele passa a ter nota 0, ponto 0. Ele é um esporte competitivo e ele é um esporte de contato, ele tem nota 3. Então, assim, uma pessoa que tem uma atividade dessa, se eu fosse levar pelo score, eu faria um bloqueio ósseo na ginástica olímpica e uma cirurgia de Latarjet, um bloqueio ósseo, uma Latarjet na ginástica olímpica e uma cirurgia artroscópica para esse atleta de judô. E isto vai muito contra o que a gente entende dentro dos nossos tratamentos. Esse é um trabalho aqui que foi feito por um grande cirurgião de ombro de São Paulo, que chama Eduardo Figueiredo, que está no nosso grupo, e ele fez um trabalho em atletas profissionais de rodeio, são atletas que têm um esporte de alta intensidade, e para a gente ver como a gente tem que conhecer o tipo de esporte que a gente está lidando. Desses atletas que vieram, eles tinham entre 24 a 120 meses do episódio da primeira luxação, e eles tinham de 10 a 100 episódios de luxação, com média de 27 episódios, porque eles dependem disto para a vida, eles não podem parar, eles têm medo da cirurgia, então é um paciente que todos vão ter defeito ósseo e dificilmente a gente vai conseguir não operar esses pacientes e dificilmente a cirurgia não vai ser uma cirurgia de bloqueio ósseo. Esse é um outro trabalho que foi feito junto com o Bernardo Terra, de Vitória, que é um trabalho interessante. Ele pegou, junto com a gente, 12 goleiros, e a gente acompanhou esses 12 goleiros e dividimos entre grupo de agudo e recidivante. E esses atletas foram operados. E o que a gente viu? Que o resultado em goleiro com cirurgia artroscópica, todos com cirurgias artroscópicas, não é fácil. Mas se você deixar para operar ele após o primeiro episódio, na cirurgia artroscópica você vai ter 43% de recidivas, ou seja, se a gente tiver um goleiro, e principalmente um goleiro jovem, ou a gente tenta operar esse goleiro o mais precoce possível, ou a gente vai ter uma situação muito difícil e a chance de recidiva vai ser muito grande. E operar esses pacientes por cirurgia aberta, por cirurgia Latarjet é ruim? Não. Aqui a gente está vendo duas pessoas que não são grandes esportistas, aqui embaixo 2 homens, o primeiro um de 37 anos, esse mais jovem, todos operados pela cirurgia de Latarjet e todos com uma boa evolução, ou seja, a gente tem possibilidade com a cirurgia de ter um resultado bastante bom. Qual que é a nossa experiência com cirurgias de primeiro episódio, principalmente? A gente fez um primeiro trabalho, que foram 22 casos, 19 masculinos, 3 femininos, todos atletas, e a gente teve só uma recidiva nesses casos. Qual recidiva foi? Foi esse caso aqui, esse paciente ele tinha 8 meses de pós-operatório, e ele estava fazendo esse esporte, esse salto com motocicleta, e aí ele teve esse trauma. Então, será que ele foi uma perda da luxação, um mau resultado, uma falha da cirurgia ou foi um novo trauma? É difícil falar, mas esse foi a nossa única recidiva. E aí, no trabalho de mestrado do Dr. Bernardo, que agora vai fazer o doutorado nessa mesma área com a gente, ele avaliou os resultados do reparo artroscópico em atletas. A gente fez a sequência disso daqui, e esse trabalho foi publicado no Orthopedic Journal Sports Medicine. Com 53 atletas, a gente tinha um número maior de atletas jovens, com segmento mínimo de 2 anos. E o que se manteve? A gente teve uma taxa de recidiva somente de 2%. Se a gente lembrar do trabalho de rugby, a gente vai ver que a gente saiu de uma taxa que era perto de 90% para uma taxa de 2%, com taxa de retorno ao esporte de 83%, ou seja, resultados muito bons. Mais difíceis os resultados com atletas que tinham lesões de lábio superior e também atletas arremessadores. Obviamente, é muito mais difícil você operar um handball, o ombro dominante dele, do que você operar, por exemplo, uma pessoa que faz hipismo, mas os resultados são muito bons.
E esse número, que é um número novo da literatura, é um número bastante importante. O que a gente viu? Que mesmo que a gente demore para operar esse atleta, se esse atleta não luxar nesse tempo, a gente tem uma chance muito boa de ter um bom resultado, ou seja, a gente pode esperar para operar o atleta, desde que ele não luxe, se a gente quiser fazer o tratamento artroscópico. Esse daqui é um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer, de estar presente nesse grupo de estudos que está publicado na Arthroscopy, e esse grupo que foi publicado, ele já falava, já em 2008, de um consenso da literatura, ou seja, se o ombro saiu do lugar, a gente pode oferecer para o paciente, oferecer o quê? Tratamento conservador, uma média de 60% até 95% de chance de recidiva. Hoje está se falando pouco de novo, mas a gente poderia colocar imobilização e rotação lateral, que é uma coisa difícil, duro da gente tratar, e essa imobilização lateral cai um pouco os números. Ou a gente oferece um tratamento artroscópico, que na época é de 5 a 10, e na nossa experiência de 2%. Tá? Isso muito importante. Aqui a gente está vendo como que a gente fazia no passado. Eu peguei umas cirurgias minhas de 2003. Então, eu estou usando âncoras metálicas, eu estou usando fio de etibond aí, um fio grosso. A gente pegou mal o tecido. Você vê que os nós, eles não ficam bem posicionados. Então, os nós, a gente tem uma dificuldade de apertar o nó. A gente fica com nó grosso aqui, não tem um cortador de nó bom. Então, o que acaba acontecendo com isso daí? A gente fica com uma estrutura dentro da articulação. Aqui mostrando também, a gente não tinha guias para colocar, então a gente fura, a gente machuca muito a cartilagem, usando radiofrequência na cartilagem, mostrando âncoras antigas, que eram essas âncoras com fios que não tinham uma resistência muito boa, e aí o final da cirurgia mostrando a quantidade de nós que ficam na articulação, que acabam podendo levar a resultados mais difíceis. Aqui, a gente já tem cirurgias mais novas, assim. Essa cirurgia, a gente teve a oportunidade de editar aí, um pouco antes da pandemia, e aí a gente está vendo que a gente já se preocupa muito mais com manter a cartilagem, com fazer as coisas mais assim, de uma forma melhor, mas a gente está usando aqui, ou seja, a gente usa uma âncora com fios de fiberwire ou fios de alta tensão, altas resistências, que são menores. A gente vê que a gente consegue fazer uma toma de tecido, uma pegada de tecido bastante boa, com passadores bastante bons, e a gente está dando os nós aí artroscópicos e tentando fazer, você vê que eles se embolam melhor, a gente consegue fazer suturas bastante melhores, a gente consegue fazer um reforço mais adequado aqui, e aí a gente vê o final da nossa cirurgia bastante boa. Essa foi uma cirurgia que eu fiz agora, essa foi a última cirurgia aí que eu consegui fazer antes da pandemia. Então, a gente já vê que a gente usa uma cureta, a gente tenta entender melhor como que faz a redução, e essa é uma âncora mais nova que a gente tem no mercado, por exemplo. Ela é uma âncora já com esses fios, a gente tem um passador, aí esse passador a gente passa, recupera o fio, e ela é uma âncora absolutamente sem nó. A gente puxa ela, ela tem um tipo de uma malha chinesa, vocês veem que a gente puxa, trava de acordo com a tensão que a gente acha mais adequada, e vai lá embaixo e corta o ponto, e a gente vê que a gente fica absolutamente... Aqui a gente está usando uma âncora também, que é uma push lock, que é uma âncora de uma fixação um pouco diferente, mas mostrando como a gente consegue fazer cirurgias mais delicadas aqui, reparando a lesão SLAP, ou seja, olha a condição de reparo que a gente consegue. Nessa visão anterior, você quase nem vê os fios, então parece uma cirurgia que tem muito mais chance de dar melhor resultado. Mostrando um pouco de novidade dos trabalhos que a gente tem feito, esse é uma outra orientação aí com Paulo Lara, que é um colega que está no nosso grupo, que já fez o mestrado. Esse é o doutorado dele da Unifesp, junto com Paulo Belangero, que está orientando, que a gente vai ver as indicações clínicas e radiológicas para um paciente que vai ser submetido ao tratamento artroscópico. Então, esse é um estudo que, por incrível que pareça, não tem na literatura. A gente não tem uma revisão sistemática que dê
parâmetros melhores do que a gente vai determinar o nosso trabalho. Então, aqui a gente tem todos os métodos, todas as revisões, a gente já tem a aprovação do comitê, já foi enviado o Próspero, então é um trabalho interessante. Falando um pouco de bloqueios ósseos, a gente também tem uma série de estudos, porque o bloqueio ósseo é uma realidade da instabilidade, as cirurgias de Bristol, de Latarjet, são uma realidade, e esse é um trabalho que foi feito junto com o Bernardo Terra, que com todo o pessoal, Andreoli, Alberto, todos nós no trabalho, e é um trabalho interessante porque ele determinou, e a literatura ele é muito referido na literatura, porque foi definido a margem de 2,64. A gente não sabia exatamente quanto que podia cortar para não machucar, como a gente está vendo aqui, o conoide, o trapezoide, e para você ter um tamanho de enxerto adequado. Então, com 2,64, a gente pode usar 2 parafusos de 4,0, manter uma margem de segurança de 1. De probabilidade está na reunião que vem, a reunião de maio. A gente ainda está longe da reunião para afirmar algo mais acerto. E se a gente não consegue fazer a cirurgia de Latarjet, se o enxerto ficou pequeno, a gente pode fazer essa cirurgia aí, que é a cirurgia de Bristol, aqui é uma cirurgia que a gente está fazendo na Unifesp, que precisa só de um parafuso. Muita gente fez aí, muita gente importante sempre fez muito tempo aí, colocando o parafuso e fazendo essa fixação só com um parafuso, como a gente está vendo aqui. Então, é possível fazer isso daqui? É possível. E o Paulo Belangeiro acabou de conseguir agora um trabalho aí que está publicado no Shoulder and Elbow Internacional, agora de 2021, vocês podem, é um open access, que a gente fez um estudo prospectivo e randomizado de Bristol versus Latarjet em atletas de alta demanda que a gente avaliou dos nossos pacientes na Unifesp. Então, a gente fez 22 Latarjet, 19 Bristols, eram pacientes com bem homogeneizada a amostra, e o que é mais importante da nossa conclusão, que tanto Bristol quanto Latarjet podem ser feitos e dão resultados bons sem novos episódios, e a única diferença é que existe uma tendência a melhores resultados no Latarjet. Então, se você está com o teu paciente, você perdeu a chance de fazer um Latarjet porque o teu enxerto ficou pequeno, porque o paciente é pequeno, vale a pena fazer um Bristol que você pode ter um bom resultado. E esse daqui é um trabalho que a gente fez aí junto com alguns colegas, o Guilherme, o Everton, que é nosso residente hoje, o Diginaldo de Fortaleza, que a gente fez acompanhando 10 jogadores profissionais que a gente operou, e desses 10 jogadores profissionais, todos retornaram ao esporte profissional rapidamente, sem queixa de luxação. Então, aqui, só para lembrar um pouco a cirurgia de Latarjet, quem não está muito acostumado, a gente retira o enxerto do coracoide. Hoje, existem as técnicas que facilitam isso, esses passadores, que a gente consegue deixar o enxerto bem alinhado, bem posicionado, que a gente consegue fazer um enxerto que a gente chama flush, e com isso a gente tem um resultado. Então, aqui uma imagem de cadáver, que a gente fez uma dissecção, fiz essa dissecção junto com o Jair Simer, lá na Atrex, e aí a gente vê como a fixação fica muito boa e como a gente tem esse enxerto absolutamente plano. Então, aqui vou mostrar um caso aí que eu tive a oportunidade de tratar. A gente ajuda o pessoal do Santos Futebol Clube lá. Esse é um atleta uma pessoa ótima, uma pessoa muito bacana, que está caminhando muito bem aí no futebol. Nesse jogo, ele teve 4 episódios de instabilidade. 4 vezes o ombro dele deslocou no jogo. Depois, ele ainda tentaram, no treino seguinte, ele teve uma nova luxação, e aí ele veio com a gente, ele não tinha uma alteração óssea importante, ele não tinha um defeito ósseo importante, aí a gente examinando ele clinicamente na cirurgia, a gente via que ele tinha uma instabilidade, né? Ele é anestesiado, e aqui na artroscopia, uma coisa que a gente não estava muito bem feito, então por isso eu acho que é importante fazer a artroscopia. Ele tinha uma alça de balde. Que presente que o papai ganhou. E essa alça de balde a gente vai dar para você. E aí, mas microfone aberto, só se puder papai dar que é o quê? Beijinho. Uma olhadinha aí. O Leandro está com o microfone aberto, Leandro e Vinícius, por favor.
Não é o Vinícius, mas... Não. Bom, e aí aqui a gente está vendo que é interessante que ele não tem um defeito ósseo muito grande. Mesmo sem um defeito ósseo importante, a gente preferiu fazer a incisão, aqui fazendo o tratamento de bloqueio ósseo. Aqui a gente está mostrando o enxerto, aqui a preparação do enxerto, aí a gente prepara com muito cuidado esse enxerto, prepara ele com cautela. Aqui esse passador ele ajuda demais, abrindo a cápsula ali, abrindo o subescapular, a gente coloca esse passador e aí facilita muito que a gente quase não precisa nem olhar a cirurgia mais, porque tudo é feito por esse passador, por esse guia, e a gente faz a fixação aí com 2 parafusos, a gente acaba conseguindo uma fixação muito boa. Então, aqui mostrando o raio-x final. E por que a gente faz isso, principalmente em atletas esportistas? Esse é o atleta com 45 dias de pós-operatório, esse é o atleta com 2 meses de pós-operatório, ou seja, a gente não consegue segurar esses pacientes. E eu tenho, assim que consolido o enxerto, eu tenho mandado eles voltarem a jogar e treinar. E aí, graças a Deus, ele voltando aí depois de um tempo aí e já fazendo o esporte dele aí, praticando a atividade e fazendo a profissão dele. Agradeço muito a ele. Qual que é o futuro do Latarjet, da cirurgia de bloqueio? O que a gente pode pensar um pouco nisso? Esse é o Diego Rolinha, uma capacidade de Fortaleza aí, que desenvolveu junto com a gente a tese dele de mestrado e desenvolveu um instrumento para você fazer a cirurgia do Latarjet artroscópica. Aqui a gente testando no cadáver, a gente fez um teste no cadáver, levou para Naples isso. Ele é um abnegado, ele é uma pessoa que faz muito isso daqui. A gente estuda, e é isso que fez a gente pensar muito. Esse é um trabalho de um radiologista que fez um trabalho com a gente, que mostrou que o paralelismo ele não é essencial para uma boa cirurgia de Latarjet, mas quando a gente tem desvios maiores do que 16 graus, a gente tem uma tendência a ter resultados um pouco mais difíceis. E aí que entra o Guilherme Stirma, que assim como o Bruno Gobato, é de uma inteligência absolutamente fenomenal. Ele é um cirurgião que está em Joinville, aí do lado de vocês, em Santa Catarina. Eu tive o prazer dele ser meu R4, ele está no mestrado fazendo um trabalho aí muito interessante no mestrado dele, e no doutorado também, já entrando e começando o trabalho de doutorado. E ele está desenvolvendo, junto com a gente, um guia para a gente usar no Latarjet. Esses são os estudos que ele faz de posicionamento do guia. Aqui, todo estudo que ele faz, e aí ele através desse estudo, eu não sei, absolutamente eu tenho muita dificuldade para ver, ele que ajuda e faz toda essa parte para a gente, mas o que a gente tem feito? Quando a gente vai operar os casos na Unifesp, a gente manda para ele a tomografia, ele tem vindo com a gente, e eles criaram um guia para ser usado no Latarjet. Esse guia já está em aprovação da Anvisa, já está nos todos os caminhos, e a gente tem feito isso daqui, a gente já tem o projeto de estudo, e através disso a gente entende, vocês veem como é interessante aqui ver o Will Sachs, como o ombro luxa, já dá para entender pela própria reconstrução da tomografia que esse ombro está em risco. E aí, a tese de doutorado do Leandro, que é um outro membro da nossa equipe, é usar esse guia e comparar os guias, a cirurgia sem guia customizado e com guia customizado nos atletas. Ele já está na aprovação, e aí tem todos os desenhos que a gente faz, todos os trabalhos para a gente chegar nisso daqui. Esse é o protótipo, um dos últimos protótipos que tem, porque também tem que saber o ângulo a altura do coracoide, o posicionamento. Além de você ter o guia, você precisa saber se você não está muito alto, muito baixo. Então, talvez se tiverem, eles podem até corrigir, mas eu acho que está na 7ª ou 8ª versão do guia, e a gente vai desenvolvendo. E esse é o último guia que a gente usou, que é um guia que vai esterilizado para fazer a cirurgia, para fazer na Casa da Mão, onde a gente opera os casos da Unifesp. Um outro trabalho que o Guilherme Stirma fez e que está sendo encaminhado aí para publicação
é um estudo de elementos finitos também na cirurgia de Latarjet. Então, pelo computador, ele consegue reproduzir a cirurgia de Latarjet usando programas de engenharia e de não sei mais o quê. E aí ele conseguiu definir que, segundo os elementos finitos, o melhor seria usar 2 parafusos, mais um com arruela e o outro sem arruela. Aqui seria a posição onde a gente teria a melhor fixação, a menor dificuldade de a gente quebrar esse enxerto e um bom contato, a pressão boa e com pouco contato. E se a gente adicionasse uma plaquinha, ainda mais contato. Então, é realmente uma pesquisa de alta tecnologia, uma coisa muito bacana de a gente ver, e muito orgulho e de eles estarem junto comigo. Então, esse é o Gui, o Guilherme aí, mostrando aí, ele tem feito 3D de um monte de coisa, ele troca a figurinha com o Bruno, que é o herói dele, o ídolo dele e tal, e aqui mostrando aí 2 cirurgias que a gente teve a oportunidade de fazer com esses elementos finitos. Então, aqui, como conclusão, eu queria dizer que o risco de recidiva é absolutamente alto em jovens e atletas. Então, assim, se eu tiver um paciente jovem, se ele tiver uma luxação, qualquer atleta aí do Avaí Futebol Clube que luxar o ombro, a chance de ele voltar a luxar é muito grande. Se eu não operar esse paciente, ele vai começar a ter lesões de partes moles e ósseas, lesões de cartilagem, lesões de ligamento, não vou ter mais chance de fazer uma cirurgia de um reparo artroscópico labral, eu vou diminuir a qualidade de vida e vou diminuir a performance desse atleta. Então, como conclusão, a gente tem que operar os nossos atletas, e é isso que eu entendo que seja mais importante. Então, para finalizar aqui, pessoal, eu queria agradecer muito aí a oportunidade de estar com vocês, de estar com grandes amigos, de estar com pessoas maravilhosas aí. Funchal, parabéns pelo sucesso aí do evento, já com muita gente assistindo. Queria agradecer essa foto aí com muitas das pessoas que passaram com a gente, que são como uma família para mim, e que sem eles, com certeza, nada disso a gente conseguiria fazer. Sem os meus amigos da minha vida, o Alberto, o Andreoli, e todas as pessoas do grupo hoje, Paulinho, Karina, Leandro e o Edu, Paulo Lara, eu não conseguiria fazer, e sem essa família aí que tem esse sorriso maravilhoso, que eu gostaria muito de estar junto com todos eles agora, a gente não chegaria nisso. Obrigado, pessoal, e eu estou à disposição aí para qualquer pergunta e para continuar na mesa redonda, se vocês acharem assim necessário, um maior prazer. Obrigado. Obrigado, Beno. Poxa, não dá nem para falar, né? A aula acho que foi fantástica mesmo, uma viagem aí, né? Uma viagem aí desde o passado até o futuro agora. Bacana de ver isso daí, e eu fico até orgulhoso de ver que aqui o nosso estado está ajudando bastante nisso, né? Eu acho que a gente pode, né, passar direto, Ronaldo, para a mesa redonda, e depois, no final, se a gente ainda tiver alguma coisa para conversar, né, a gente pode conversar com o Beno. Mas o Beno vai poder dar as pinceladas dentro da mesa redonda, e a gente pode aproveitar dentro da mesa redonda, se tiver algum link, a gente faz com a aula dele, que só posso dizer que foi sensacional. Obrigado mesmo. Muito bem. Então, boa noite a todos. Agradeço aí pelas palavras do Dr. Beno, pela brilhante explanação, pela brilhante apresentação dele, né? Dr. Funchal, também, obrigado aí pela apresentação, pelas palavras, né? E agora eu preciso compartilhar a tela, é isso? Isso, Ronaldo. Aqui embaixo, né? Você pode compartilhar aí. Então tá. Está liberado já para você. Isso. Liberado? Opa. Entrou aí? Vai. Só falta você... Isso, botar em apresentação. Modo apresentação. Isso. Agora eu vou colocar em apresentação aqui. Peraí. Todos estão conseguindo ver aí? Sim. Sim, Ronaldo.
Pessoal, por favor, todo mundo desligar o áudio, por favor, para não dar... Tudo bem, deixa eu só me posicionar aqui. Tirar essa parte. Muito bem. Então, para os que não me conhecem aí, então, eu sou Ronaldo Marques, aqui da cidade de Blumenau. Esses são os hospitais que eu trabalho, aqui o Hospital Santa Catarina, o Hospital Santo Antônio. Trabalho com cirurgia do ombro. Há aproximadamente 26 anos que eu estou aqui na região de Blumenau. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Funchal, aí, o nosso diretor técnico-científico da SBOT, Santa Catarina, pelo convite, né, e o diretor médico da equipe do Avaí. Então, eu gostaria de agradecer bastante o convite aí, né? Agradecer a oportunidade. Obrigado pelo convite do presidente da SBOT Santa Catarina, que é o Dr. Henrique, atualmente, fazendo um trabalho excelente, apesar das grandes dificuldades que a gente encontra por conta dessa pandemia. Espero que estejam aí todos bem. Então, nosso meeting científico da SBOT, após essa brilhante apresentação aí do Dr. Beno, né? Gostaria mais uma vez de parabenizar ele pela excelente apresentação, né? Então, coube a mim fazer a apresentação aqui de uma mesa redonda, e eu gostaria de ver se todos estão aí, os colegas, né? O doutor Gabriel está por aí? Sim, estou aqui, Ronaldo. Boa noite. Boa noite. Então, vamos fazer assim, eu vou chamar aí o colega e vocês apresentem e falem a cidade de vocês e tal, para que todos saibam de onde é que estão falando e tal, né? Então, doutor Gabriel, por favor. Eu sou o Gabriel, eu trabalho em Joinville, aqui no norte do estado. Trabalho aproximadamente aí uns 15 anos. 15 anos não, acho que como especialista há uns 10, 11 anos, desde 2010. E trabalho mais com a parte de ombro e cotovelo mesmo. Tem um foco bastante importante no cotovelo. Maravilha. Doutor Vinícius Botelho, por favor. Boa noite, pessoal. Trabalho aqui em Florianópolis e região metropolitana. Já estou há aproximadamente 11 anos na especialidade. Sou preceptor do grupo de ombro e cotovelo do Hospital Regional, onde tem a nossa residência. E é isso aí. Estou à disposição de todos aí para o que precisarem, agora na aula e posteriormente. Ótimo. Obrigado, Vinícius. Doutor Krishman. Boa noite, pessoal. Meu nome é Krishman, sou da capital da cerveja e também de Blumenau, né? Trabalho aí já há 16 anos com cirurgia do ombro. Obrigado, Krishman. Doutor Bruno Gobato, dispensa apresentações, mas, por favor, doutor Bruno. Obrigado pelas palavras, Ronaldo. Beno também. Eu sou de Jaraguá do Sul, falo aqui do interior de Santa Catarina, e é um prazer estar com vocês. Estava com saudade de bater um papo com os ombreiros. Obrigado, Bruno. E, para finalizar, o doutor Lucas Burigo. Boa noite a todos. Sou do sul do estado, de Criciúma. Estou trabalhando já com ombro e cotovelo há faz 6 anos. E é um prazer estar aqui, poder discutir com vocês aí, com esses feras do ombro aí. Valeu. Legal, Lucas. Obrigado. Então, todos apresentados, né? Nós vamos fazer aqui a apresentação de um caso e se der, a gente depois discute mais alguma coisa sobre alguns outros casos também. Então, o primeiro caso que eu trouxe aqui para vocês é um caso que eu tive em 2017, se não me falha a memória. E o caso é o seguinte, é um paciente masculino, 32 anos, é um personal trainer,
referindo queda de nível a 10 dias. Como apresentando uma dor no ombro direito com uma limitação funcional global importantíssima e com esse exame físico ali, apresentando 40, 0 glúteo, uma dor intensa com neurovascular normal. Ressaltando que esse paciente, ele teve um atendimento num pronto-socorro aqui da cidade, no dia que ele caiu, ou seja, 10 dias atrás, né? Então, essa é a história. Vamos começar aí, pode ser pelo Bruno. Bruno Gobato, por favor. Você está aí no consultório, você tem esse paciente que chegou para você aí com 10 dias, né? Com essa história de queda, teve um atendimento no pronto-socorro. O que você tem a comentar aí, né? Já que nós temos bastante residente aí, né? Vamos tentar fazer uma coisa bem didática, né? Bem para que esses residentes possam... Pacientes estão com dor, né? E uma grande limitação funcional. Não dá para saber exatamente se é uma limitação passiva ou ativa, mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos imaginar que seja tanto passiva quanto ativa, né? Imagina, com 32 anos, personal trainer, a gente não vai imaginar ou não vai pensar numa lesão tendinosa inicialmente, então vai pensar que seja alguma coisa articular, alguma coisa acometendo a articulação desse paciente, trazendo essa dor, trazendo essa grande limitação. Então eu pensaria a primeira coisa em uma doença articular. Sendo uma doença articular, não sei se eu já caminho para esse lado, um personal trainer, eu não imaginaria que ele teria uma luxação anterior e não soubesse um diagnóstico. Se fosse um paciente talvez um pouco mais idoso, eu até pensaria que uma luxação anterior poderia passar não diagnosticada. Num personal trainer, penso daí em alguma doença articular, ou uma fratura luxação posterior, alguma coisa, pensaria mais para o lado posterior, por conta de ser um adulto jovem e ser um personal trainer, então um educador físico, alguém que tem um conhecimento do corpo humano. Então eu penso em algo mais escondido, não algo tão visível. Muito bem. Dr. Krishman. Opa, concordo ali com o Bruno, né? Alguma coisa de errado tá, né? Com essa limitação intensa que ele tem. Realmente, passar uma luxação anterior despercebida tantos dias acaba sendo mais difícil, né? Mas eu já peguei também com 14, 15 dias, né? Mas era paciente de um pouco mais de idade, como o Bruno falou, né? Mas a gente tem que partir para a investigação radiológica agora, né? Certo. Alguém da mesa aí com alguma ideia diferente, algo que queira acrescentar? Vinícius? Ronaldo, além de tudo que os colegas mencionaram, eu já pensaria em primeira possibilidade, uma subluxação posterior, né? Não diagnosticada na avaliação inicial, porque esse bloqueio da rotação lateral ele é bem típico, né? E a dor, como tu mencionou ali, tá bem significativa, né? Então, a minha primeira suspeita diagnóstica iria para esse lado aí. Certo, correto. Gabriel? Não, eu ia chamar a atenção, achei ótimo o Vinícius ter falado, porque, na verdade, quando você olha o arco de movimento dele, se ele tem 40 graus de elevação, seja ela passiva, seria mais importante ativa também, e ele tem 0 graus de rotação externa, você faz supor realmente que, possivelmente, exista uma luxação posterior desse ombro, né? Sobre a situação dele ser um personal trainer e ter essa limitação significativa, em um paciente mais velho você pensaria também no manguito rotador, sim, mas se fosse um trauma de maior energia, não uma queda simples de nível, você poderia pensar mais, sim, numa ruptura de manguito rotador. Mas, em sendo um trauma de uma queda, né, num paciente mais jovem, talvez, como o Bruno falou do início ali, eu acho que uma situação mais articular e com esse bloqueio de rotação externa, a principal hipótese seria que esse ombro tivesse luxado posteriormente. Correto. Até porque esse é o nosso foco aí, né? O Lucas, acho que não falou, né, Lucas?
Falou? Eu concordo com o que todos falaram, né? E assim, a intensidade da dor, que chama atenção, a rotação externa de zero, né? Ter passado despercebido no pronto-socorro, né? Que a gente sabe que a luxação posterior passa despercebido. E por ser um personal, às vezes ele tem uma massa muscular, né? Um peitoral mais forte, grandes rotadores internos, pode facilitar também essa luxação posterior. Eu acho que tudo isso leva a gente para esse pensamento e precisa agora um exame radiográfico para caracterizar bem, né? Que às vezes até é um trauma de baixa energia, mas às vezes já peguei fraturas de tubérculo também maior, que às vezes pode também mimetizar uma dor, uma capacidade desse tipo. Certo, muito bem explanado. Eu acho que essa é a ideia, né? A gente discutir a respeito do que a gente provavelmente o que vai aparecer nas próximas cenas aqui, né? Mas a gente já tem uma ideia, e é isso que a gente tem que procurar passar aí, né? Para os residentes, principalmente, né? Então, esse Ronaldo, foi o raio-x. Oi? Mas uma observação somente, eu não deixaria de colocar no meu prontuário também uma possibilidade da capsulite adesiva, né? Tu não mencionou ali antecedentes, né? Se tinha diabetes ou coisa assim, mas também seria uma possibilidade. Vamos lá, desculpa aí pelo... Correto. Não, tudo bem, bem lembrado, é para isso mesmo, é para a gente verificar se algum colega pensa, realmente tem alguma ideia diferente do que a gente está conversando aqui, né? Mas eu não afastaria, com essa história, eu não afastaria também essa possibilidade, eu acho que isso também a gente tem que pensar, né? Mas aí o paciente trouxe esse raio-x. Lembra que ele foi atendido há 10 dias, foi num pronto-socorro e ele tinha essa radiografia aí. E aí eu gostaria que vocês conversassem sobre essa radiografia. Começar aí pelo Krishna. Pela radiografia, me faz pensar na luxação posterior, né? E é uma radiografia que realmente engana muito no pronto-socorro, né? Quando fica aquela sobreposição ali da imagem, do rebordo ali, né? Da glenoide. Certo. Vinícius. Eu concordo, né? Uma imagem mostra ali que tem uma rotação medial, né? Na cabeça do húmero, né? Se fosse um AP verdadeiro, assim, a gente poderia até ter já, né? Mais convicção disso, né? Mas manteria essa possibilidade de subluxação posterior. Eu não consigo ver bem ali, talvez no cálcar ali, né? Talvez um degrauzinho, alguma questão, né? Que poderia interrogar a fratura, mas eu pensaria numa subluxação posterior e seguiria com a investigação. Correto. Gabriel, Bruno, alguma coisa diferente? Deixa eu só ver se não estou vendo coisa demais. Na imagem da esquerda, próximo ali do cálcar, realmente parece ter um fragmento pequeno ali, próximo da pequena tuberosidade. Não dá para ver se não é o próprio contorno da pequena tuberosidade, mas na imagem da direita, parece que o contorno da glenoide, ele não está num AP verdadeiro, realmente, né? Mas é possível de haver, sim, alguma alteração em glenoide. Não sei se a gente não está achando cabelo em ovo, como diz o outro, mas acho parece, que né, Gabriel, uma imagem meio hipodensa ali na região inferior também, anterior-inferior, perto do cálcar. Tem alguma imagem ali, concordo com vocês também, parece ter um fragmento menor da direita, parece ter algo parece estar fraturado. A gente nota o contorno da tuberosidade maior olhando para a gente, então a gente sabe que esse membro está em rotação interna, né? Uma rotação interna excessiva, acho que são essas informações. E tem algo errado com esse ombro, né? A gente não, então, acho que a imagem, a mensagem que tem que passar é que tem algo errado, não dá para fazer um diagnóstico, não está certo, a gente não pode aceitar esse raio-x só, ir para casa com esse raio-x, tem que fazer algo, até a gente definir o diagnóstico. Parece aqueles osteófitos que iniciam em artrose, né? Ali embaixo, que nem no húmero. Eu gostaria de aproveitar aí, o Dr. Beno está aí, Dr. Beno ainda? O Dr. Beno saiu. Tô aqui, Ronaldo. Oi. Ô Beno, você quer comentar alguma coisa aí desse raio-x?
Não, eu acho que, na verdade, tudo que falaram foi perfeito, entendeu? Quer dizer, concordo em número general, quer dizer, tem toda parece uma incongruência articular aí, a gente tem que sempre pensar, assim como o Vinícius falou super bem, numa luxação posterior, né? E realmente o que me salta é essa imagem, que não sei se é uma fratura, alguma coisa diferente aí. E nesse caso, claro, se a gente não tem chance, a gente tem que tentar fazer outras incidências, alguma coisa assim. Mas se não, é imperativo fazer uma tomo ou uma ressonância magnética. Perfeito, doutor Beno, isso mesmo. Então, chamar a atenção, né, para o residente, né, exatamente por conta dessas imagens, que são imagens que isso aparece, às vezes, com frequência no pronto-socorro, né, pacientes com essas imagens assim, e realmente isso gera bastante dúvida, né? Esse era, inclusive, o personal tinha esse laudo ali na mão, né? Então, ele tinha apenas esse laudo dizendo que uma fratura da cabeça do húmero sem desvio, com espaços articulares preservados e densidade óssea normal. Então, né, a princípio parecia, para esse personal, que ele tinha somente uma fratura, né? E o laudo estava confirmando que espaços articulares preservados. Muito bem. Só que, como foi bem falado aí, lembrar que pelo menos a gente tem que ter pelo menos 2 incidências bem feitas, né? O melhor mesmo é se se nós tivéssemos possibilidade de ter a série trauma. Mas isso é uma coisa que a gente tem que, e a gente insiste, a gente fala, e os serviços, eu não sei nos serviços de vocês, mas a gente tem dificuldade de conseguir imagens boas, apesar da gente insistir, pedir, vai lá, ensina, mas aí depois modifica e vem outros técnicos que assumem também, e esses técnicos começa tudo do zero, né? E aí a gente tem que ensinar de novo e tal, porque volta as imagens ruins. Mas essa foto aí para exatamente chamar a atenção, que a gente precisa de ter as 2 incidências para a gente não comer bola, né? Então, aí essa imagem é um clássico que a gente vê ali, o jogador William, né? Na parte de trás, aparecendo melhor ele na imagem da direita, né? Na época que ele jogava lá no Chelsea. E o da frente, se não me falha a memória, é o Raheem Sterling, que era jogador do Liverpool, e aqui, acho que atualmente ele joga no Manchester City, acho, não tenho certeza. Mas então essa imagem aí, essa bela foto, é exatamente para isso, para mostrar que a gente precisa de ter imagens boas, né? Que a gente precisa de ter uma boa imagem axilar, uma boa imagem de AP, uma boa imagem de perfil, né? Para a gente poder estudar melhor o que está acontecendo, né? Coisa que lá naquele raio-x que veio da urgência não aparece. Pois bem, aí assim, hoje até a gente estava conversando com os residentes lá, e tem realmente uma dificuldade desses pacientes, eu acho que vocês concordam com isso, desses pacientes que têm ou luxações, né, ou fraturas, para você conseguir uma boa imagem axilar, de você tentar. Então, aqui tem até uma incidência que a gente, né, fala que é essa incidência que a gente pode fazer, aí vocês têm um caso de paciente com uma luxação, né, e aí você observa que a gente fez um pouquinho de abdução, a gente colocou o filme aqui embaixo, né, o aparelho mais ou menos equidistante, né, o aparelho em cima entrando direto na articulação do ombro e a mesma distância ombro-filme aqui, né? Então, nós teríamos a possibilidade de nós termos uma imagem assim. Então, naquela dificuldade de nós conseguirmos um axilar bom, né? Para essa série trauma, a gente pode usar essa incidência aí. Se não me falha a memória, tem um nome, mas eu não consigo lembrar. Velpor, incidência de Velpor. Eu acho que o Velpor, ele tem uma inclinação mais dorsal, né? Esse aí, eu acho que... O Bernarjot? Bernarjot, perfil de Bernarjot. Eu acho que esse aí tem um nome, mas eu não lembro. Mas tem um nome específico, ela não precisa daquela inclinação dorsal que o paciente faz na incidência do Velpor, né? Você consegue colocar o paciente... Isso aí, principalmente o paciente de mais idade, tal, que tem dificuldade de... Mas, enfim, essa seria a posição para mostrar aí, o pessoal, para
principalmente o pessoal da residência, ir lá mostrar para o técnico, né? Como é que a gente gostaria de ver uma imagem axilar nesses pacientes com essa dor, com essa impotência funcional. Mas muito bem, voltando ao caso, foi pedido um raio-x. E aparece aí o raio-x. Eu gostaria que vocês comentassem esse raio-x, começando pelo Lucas. Agora sim, a gente tem um raio-x à esquerda, né, nosso ali, um AP verdadeiro do ombro, né, onde mostra claramente uma sobreposição da glenoide sobre a cabeça do húmero. Ainda fica aquela imagem ali de um fragmento próximo ao cálculo, né? A gente consegue ver que tem algum fragmento ósseo ali, não consigo definir bem se é um fragmento tubérculo menor ou algum fragmento ósseo da glenoide. E na imagem à direita, um perfil em Y, ou um perfil da escápula, né? Onde mostra claramente que o húmero está posterior à glenoide, né? A gente tem uma luxação posterior. Aqui fica bem clara a luxação posterior. Correto. E acho que essa é a grande mensagem dessas duas incidências. Não foi pedido o axilar, ou se foi pedido, não foi realizado, né? Como sempre, a gente tem essa dificuldade. Mas foi feito de uma maneira que a gente possa entender um pouco melhor e realmente aí a gente tem o diagnóstico, né? Eu gostaria de comentários aí, Bruno. Manda bala. Bom, eu acho que agora a gente já tem um diagnóstico de uma luxação, provável fratura luxação posterior. Sabemos que a gente tem que reduzir esse ombro, temos que tratar essa luxação. Então, se possível, aí discutir até a opção de redução incruenta, mas esse é um ombro que necessita ainda uma avaliação um pouco melhor. A gente tem algum fragmento que pode ser da tuberosidade menor ou da glenoide. Olhando pelo perfil, parece ter uma fratura no reborde posterior da glenoide. Não dá para ter certeza, mas merece uma investigação acima, de preferência uma tomografia. Mas fico na dúvida, Ronaldo, se eu esperaria a tomografia. Não sei, com 10 dias, agora você até me pegou. Se eu já partiria para um serviço de uma imagem melhor, ou se eu trataria isso na urgência e deixaria para investigar essa fratura num segundo momento. Queria até saber de você, Ronaldo, você botou esse paciente, tentou reduzir na hora ali no teu consultório, ou você seguiu o caminho dele? Perfeito, Bruno. Eu acho que essa é a grande discussão aqui, né? Eu acho que nós podemos discutir isso um pouco mais, e eu queria ouvir de colegas aí, né? Queria ouvir de vocês. Vinícius, então, ficou claro, né? Através dessas duas incidências, ficou claro realmente o que está acontecendo aí, né? Mas aí eu queria saber, Vinícius, alguma coisa a acrescentar e a partir daí, o que você faria? 10 dias, lembrar, né? O paciente está com 10 dias com essa luxação. E aí, o que você faz? Bom, a imagem é clara aí, né? Tem uma luxação posterior, talvez associada à fratura, né? Aí a minha conduta vai ser influenciada, né, conforme onde eu estou no momento, né? Então, se eu tenho uma tomografia disponível, certo? Eu já pediria a tomografia, já faria o diagnóstico se tem fratura, se não tem, e isso me daria, ajudaria, né, a minha conduta, ao cuidado que eu teria em reduzir esse ombro, né? E se eu não tenho a tomografia, certo? Eu não posso deixar esse paciente para intervir nele de alguma forma, né? No outro dia, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois, né? Eu tentaria a redução, né? Com todo cuidado, talvez com certeza faria um bloqueio do nervo supraescapular, fazia talvez um benzodiazepínico endovenoso, né? E tentaria a redução. Eu acho que é aí mesmo, né? Então você tentaria, acho que essa é a discussão que a gente tem que abrir. Então você tentaria uma redução incruenta, né? Então acho que deixa eu ver dos outros primeiro o que os outros pensam a respeito disso. Vamos lá, Krishna, tua opinião. Luxação é uma urgência ortopédica, né? Então eu tentaria a redução incruenta ainda. E é uma questão que o tempo é sempre teu inimigo, né? Quanto mais tempo, já tem aí 10 dias, mas quanto mais tempo, mais chances
de lesões neurovasculares, né? Então, eu, sem dúvida, tentaria, né, ele estaria com bastante dor, 10 dias sofrendo, tentaria ainda primeiro fazer a redução incruenta. Perfeito. Aí quem está é o Gabriel. Gabriel, alguma alteração no que já foi dito aí? O que eu queria só comentar é que o tempo para você definir se é uma luxação crônica ou se é uma luxação aguda faz diferença se isso é uma luxação anterior ou se é uma luxação posterior, né? Se é uma luxação posterior e você passa de 24 horas, teoricamente ela é considerada já, pelo que me lembre, né, crônica. Enquanto que se é uma luxação anterior, apesar dela também ser uma urgência, você pode esperar um pouco mais de tempo e tentar redução incruenta, talvez até em pronto-socorro. Acho que nesse caso, pelo fato de ser uma fratura luxação posterior, onde aparentemente tem uma perda de rebordo posterior da glenoide, seria provavelmente, eu não vi a tomografia ainda, mas provavelmente um Idberg tipo 1B, talvez, a gente vai ter a necessidade de redução, mas a redução desse caso talvez tenha que ser em centro cirúrgico, né? Perfeito, essa é a tua ideia, né? Então, próximo assim que vai falar aí, acho que é o Lucas, que tá. Lucas, você não falou ainda. Gabriel, eu levaria esse paciente para o centro cirúrgico. Imediato ou você programaria alguma coisa antes? Não, eu acho que ele merece uma redução no centro Lucas, cirúrgico. você está lá no teu consultório, Lucas, não é no plantão. E daí, o que você vai fazer? No meu consultório, levar para lá ou vai... O que você vai fazer? Não, assim, eu tenho acesso primeiro fácil. Primeiro da tarde, 2 da tarde. Tá, se fosse no consultório... Agenda cheia. Se fosse no consultório, eu investigaria melhor, tá? Eu investigaria melhor. Para casa. Já pensaria até em abordagem cirúrgica. Tá? Eu vou agora passar um pouquinho aí, porque a gente já está entrando em abordagem cirúrgica e tal, e não é esse o foco aqui. O importante agora é a gente já programar. Então, eu vou passar um pouquinho, né? Então, aí nós já temos as imagens, nós temos as duas radiografias aí que seriam para o diagnóstico principal, mas aí o próximo passo seria mesmo essa tomografia. Meu Deus. E aí? Agora temos um problema aí, né? Bem maior. E agora? Eu gostaria de ouvir aí a opinião do doutor, que não falou ainda, acho que foi o doutor Gabriel, né? Doutor Gabriel, por favor, tá aí, você pediu a tomografia, investigou melhor, foi o que eu fiz, eu estava no consultório, no ambulatório, para quem perguntou, deixa eu voltar lá, eu até tentei ali ver como é que era, mas ele tinha muita dor e deu para perceber ali o tamanho da massa do rapaz, né? Esse paciente muito forte, muito musculoso, então eu desisti de fazer qualquer coisa. Eu pedi essa tomografia, né? Ficou pronta. No outro dia eu já tinha a tomografia pronta e era essa imagem aí que eu tinha. Comigo lá. Gabriel. Eu tinha uma ideia de que tivesse fratura no bordo posterior da glenoide, mas aparentemente nessa imagem até não é claro isso. É claro, sim, que existe uma grande falha óssea na região anterior, né, da cabeça tumeral, uma luxação posterior ali, pela glenoide posterior, onde que possivelmente você pode tentar reduzir isso em centro cirúrgico com auxílio de arco em C, mas é certo que você vai acabar tendo que fazer um tratamento. Então, a tua ideia é de você, com essa tomo, você indica procedimento cirúrgico, né? Não tem dúvida quanto a isso, né? Alguém com uma conduta aí diferente, alguém que queira fazer alguma coisa diferente, algum comentário diferente aí a respeito do que a gente está vendo aí da tomografia? Eu queria fazer uma pergunta. Olhando para essa tomografia, eu teria medo de reduzir no consultório. Então, agora, assim, teria me sentido negligente se eu tivesse tentado reduzir no consultório, porque eu poderia fazer praticamente aí um head split aí nesse paciente. De piorar mais a lesão, com piorar certeza. A lesão. Então, apesar de eu provavelmente tentar fazer no consultório, olhando essa imagem, Ronaldo, vou pensar na próxima vez um pouquinho melhor o que eu faria. Então... Eu, particularmente, eu gosto sempre de luxação posterior, reduzir em centro cirúrgico, apesar de estar no consultório de ser difícil, mas
porque no consenso cirúrgico tem a possibilidade de usar a radioscopia e tu testar a estabilidade, né? E tu consegue ter noção dessa lesão mesmo sem tomografia. Com esse tamanho de lesão no centro cirúrgico, uma radioscopia, tu conseguiria ter isso aí luxa praticamente em rotação interna. Só reduzir isso aí deve luxar novamente. Tu ia ter essa noção de uma grande instabilidade com a radioscopia. Certo. Então, assim, eu gostaria agora de ouvir o Dr. Beno aí. Eu estou sendo cobrado aqui pelo tempo, então vou ter que dar uma aceleradinha. Dr. Beno, gostaria que o senhor desse uma comentada em relação a essas imagens aí para a turma da residência aí. Bom, eu acho que assim, existe o mundo ideal e existe o mundo do que a gente pode fazer. Quer dizer, em caso de guerra, você faz qualquer coisa, mas assim, no mundo ideal, como eu falei, assim, a tomografia é um exame que demora 2 minutos, você ter uma tomografia e saber o que você tem que fazer. Quer dizer, aquela redução de primeiro momento eu não teria reduzido num consultório em nenhum momento, assim, quer dizer, eu teria levado para um centro cirúrgico depois de 10 dias. Esse daí é absolutamente um caso absolutamente cirúrgico, né? Eu não tenho dúvida da cirurgia, né? Não sei se você quer que eu... Agora eu vou aproveitar e a gente vai falar aí sobre isso mesmo, sobre essas perdas ósseas aí, doutor Beno. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Eu fiz aí uma medida aproximada, é claro que eu não... Isso foi em 2017, eu não tinha aí... Alguém está com o microfone aberto aí, alguém falando no fundo, né? Se puder. Então, a gente tem a ideia aqui aproximada, e eu fiz um cálculo assim de aproximadamente 40% dessas perdas ósseas, né? É claro que hoje a gente tem maneira de ver isso melhor, né? Mas, doutor Beno, por favor. Então, justamente os casos são difíceis por isso. Teoricamente, de 0 a 20, você poderia tratar conservador até, e a gente já vê vários casos, você trata conservador, mas mesmo assim, nesses casos, já vi casos ficar instável também, então isso não é uma verdade absoluta. De 20 a 40, você poderia fazer o McLaughlin, o McLaughlin modificado por NIR, que é a cirurgia que eu prefiro, ou seja, fazer a transferência do subescapular ou fazer a transferência da tuberosidade menor junto com o subescapular para o defeito, e acima disso você teria que fazer uma prótese para substituir a cabeça ou inventar alguma outra coisa. Assim, eu tentaria ao máximo não pensar numa prótese, um paciente muito jovem, eu tentaria preservar essa cabeça. Eu entraria com uma via anterior, faria uma osteotomia da tuberosidade menor, o maior que eu pudesse, para tentar preencher o defeito. Chegando na cabeça, quem já fez essa cirurgia, a cabeça ela fica na tua cara, esse defeito ele vem para a tua cara, a gente vai ver o defeito. Existe esse fragmento aí que tem, e eventualmente com parafuso de Herbert, alguma coisa, fixar esse fragmento, às vezes até ter um enxerto de ilíaco para ajudar isso daqui, fechar com parafuso, ou seja, fixar a tuberosidade menor e depois deixar uma imobilização em rotação lateral aí por 4 a 6 semanas. Sim. Perfeito, doutor Beno. A princípio seria a minha conduta, entendeu? Era bem isso mesmo as suas palavras aí foram bem essas. Então, lembrando lá, que McLaughlin recomendou a transferência do tendão do subescapular para o defeito humeral nos casos das depressões entre 20% e 40%, né? Aberto. Eu li esse slide, hein? Né? E aí o Burker, o Burker, ele descreveu a técnica artroscópica transferindo o ligamento glenohumeral médio, né? Pela técnica artroscópica, né? E Hughes e Neer, eles modificaram a técnica, que é o McLaughlin modificado, que o Dr. Beno falou, que sugeriam a transferência do tendão subescapular com essa osteotomia da tuberosidade menor para a porção anteromedial do defeito da cabeça. E para as lesões de grandes dimensões, ocupando de 40% a 50% da superfície articular, utilizando esse enxerto ósseo estruturado. E foi exatamente isso que eu pensei. Eu levei em consideração que tinha realmente mais ou menos 40, e realmente assim, eu vou mostrar aqui o transoperatório para vocês. O defeito da cabeça
era gigante, inclusive, olha o tamanho do braço da criança, muito forte o paciente. Então, exatamente, eu pensei, né, nessa dificuldade técnica e avaliando realmente tinha um defeito muito grande, eu calculei em torno de 40, mas aparentemente parecia mais, né? Então, eu fiz essa abordagem ampla, certo? Uma abordagem do aqui para o cabo longo do bíceps, né? Abrindo a articulação, né? Pelo subescapular. E eu optei por fazer enxerto de ilíaco, pelo tamanho dessa cabeça, né? Então, eu fiz um enxerto de ilíaco, certo? O tamanho não é aquele adequado, eu não tinha aquelas técnicas todas de preparação, então, depois eu fiz alguns acabamentos ali, né, no enxerto, né, com serra e tal, mas eu utilizei isso que o Dr. Beno falou, que utilizei alguns parafusos de Herbert e esse foi o resultado final, né? Então, para que vocês saibam como é que foi feita a cirurgia. E agora eu gostaria de comentários, assim, que alguém que tivesse alguma ideia, o Dr. Beno já disse tudo, né? Mas alguém que tivesse alguma ideia, pelo adiantar da hora, estou sendo cobrado aqui pelo administrador do tempo, então eu gostaria que alguém comentasse do pessoal da mesa, se faria alguma coisa diferente, teria alguma maneira diferente de tratar, ou que possibilidades mais você pensaria? Então, quem começa falando aí? A solução foi ótima, né, pelo caso. Uma ideia que eu teria a mais, não é muito diferente disso, mas em vez de um enxerto ilíaco, talvez um enxerto de banco ósseo, um enxerto, pegar uma cabeça de húmero mesmo, pedir um enxerto ósseo e talvez tentar preencher tentar reconstruir essa parte. Mas a ideia eu acho que era essa mesmo, prótese num paciente de 32 anos, muito jovem. Muito bem. Alguém com alguma outra ideia? Aí, Bruno, você com alguma ideia? Porque esse é Eu queria perguntar para o Beno, antigo, né? Beno, você acha que a gente vai ter no futuro um implante personalizado para esse tipo de defeito? Poderíamos fazer um implante personalizado para frente de defeito? Ou, já que assim, não é uma prótese, não é um resurfacing, será que daria certo alguma coisa personalizada aí? A gente já tem enxertos customizados, próteses customizadas, né? Isso eu fui ver nos Estados Unidos, existe isso daqui. Então, mas nada tão difícil que você não conseguisse fazer, você não conseguiria fazer a usinagem, talvez, disso. Mas eu gostei muito que o Lucas falou do enxerto, e acho que, Lucas, o enxerto, se a gente tivesse um enxerto fresco, que é muito difícil, que ele até preservaria a cartilagem, que o joelho tem, seria fantástico. Quer dizer, se eu pudesse prototipar com o Bruno e pegar o enxerto do Lucas, a cirurgia ainda ficava para publicação, entendeu? Então, acho que daqui uns anos a gente vai estar fazendo isso, porque a gente vai entender, quer dizer, eu acho que uma impressão em 3D que você levasse para o centro cirúrgico, você já podia, nem precisava moldar, Ronaldo, era só botar para dentro. Parabéns. Perfeito. Pelo caso, lindo. Eu acho que isso tudo é pertinente, sim. Nós temos aqui um caso que foi em 2017, realmente eu esperava que fosse em torno desse 40%, mas me surpreendeu, eu achei bem maior a lesão, né, no transoperatório, eu fiquei impressionado, eu estava pensando, eu entrei com cabeça para fazer um McLaughlin modificado, né, de fazer a transferência junto com um pedaço pequeno da pequena tuberosidade, mas me foi mais tranquilo, mais sossegado eu fazer esse enxerto ali, que ocupou bem mais o espaço e me deu mais segurança, né? Até porque ele é um paciente de alta performance, né? Então, essa ali é a radiografia, e esse aqui é ele com 3 meses de pós-operatório. Então, Era essa pergunta que eu ia te fazer, Ronaldo, desculpa te interromper, mas eu ia te perguntar se você acompanhar esse cara muito no pós-operatório ou não, porque às vezes a gente pega esses pacientes no SUS e acaba não vendo eles depois, né? Muito. Esse enxerto consolidou tudo. Consolidou.
Consolidou. A evolução dele foi muito boa, até porque ele tem essa noção, né, de reabilitação e tal, porque ele trabalha com isso. Ele mesmo fez a reabilitação dele, eu dei as Dá para orientações. ver, Ronaldo, 3 meses, boa reabilitação mesmo. A gente está vendo aqui um pouquinho de discinesia que ele tem, aqui uma dificuldade com o punho, mas com 3 meses ele já estava de volta lá, né, fazendo toda essa atividade aí, né? Então, quer dizer, difícil você tentar alguma coisa, né, diferente daquilo, eu acho que foi feito para um paciente com esse tipo de profissão. Então, colocando tudo isso que o Dr. Beno, eu acho que essa é a grande mensagem que tem que ficar, em pacientes desse tipo, que essa é a vida dele, é um atleta, então você não tem nada diferente assim que você vai fazer, a não ser você procurar dar a maior estabilidade possível para essa lesão, para que esse paciente volte logo. Ele é um paciente ansioso, né? Até hoje eu acompanho ele tem uma excelente mobilidade, ele ficou muito bem assim da força, não teve déficit, e eu fiquei muito contente com a estabilidade que ele adquiriu logo com 3 meses. Aqui, talvez tivesse até um pouquinho mais de 3 meses, mas eu acho que 3 meses sim, ele já tinha toda essa confiança e segurança na articulação. Então, se alguém tiver mais algum comentário, por favor, fazer, porque o administrador está me cobrando de novo aqui. Ronaldo, bem ligeirinho. Bem ligeirinho, aproveitando que tem residentes aí no grupo, assistindo. Tem uma premissa que eu sempre falo para eles, né, na residência, e eu acredito que tu passou por ela, né? Tu entrou com a intenção de fazer a osteotomia do tubérculo menor, né, e fixar na lesão, né, na falha. E tu teve dúvida, enxerto ou não enxerto? E enxertou. Então, na dúvida, diante de uma lesão, né, com perda óssea, na dúvida, enxerto ou não enxerto, tu enxerta, né? Então, ninguém se arrepende de enxertar, mas se arrepende de não enxertar. Será isso aí, somente. O resto, parabéns. Uma pergunta egoísta, na verdade, para mim, é uma curiosidade minha. Quem que é o paciente que você indica a cirurgia na primoluxação, no primeiro episódio de luxação? Tirando o atleta, vamos esquecer o atleta profissional, o paciente nosso, o seu do consultório, que não é um atleta de elite ou não é um atleta profissional. A tua tendência tem sido indicar já na primoluxação? E quem geralmente é esse perfil de paciente que você mais indica na primoluxação, uma cirurgia imediata, seja uma artroscopia, seja uma cirurgia óssea, claro, se tiver uma deformidade maior? A pergunta é para o Beno, né? Para o Beno. Ah, tá, desculpa, estava só esperando. Não, então, na verdade, assim, Bruno, um paciente que teve uma luxação, se a gente pensar no ombro, é uma lesão grave, entendeu, para o ombro. Então, assim, é óbvio que depende das pessoas, assim, eu vou pensar, mas eu vou sempre explicar para o paciente que ele tem uma chance de, se não operar, desenvolver uma artrose, e se não operar, ter uma nova recidiva. Eu tive agora uma experiência péssima, em 31 de dezembro, um paciente me ligou que ele estava num barco e ele caiu e luxou o ombro no barco. Ele já tinha passado comigo, eu tinha indicado cirurgia para ele, entendeu? E eu tive que ir num barco ensinar os amigos a reduzir o ombro dele, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem que imaginar que é uma lesão articular, uma lesão grave, e tirando, claro, você vai falar assim, mas um paciente de 60 anos, você indicaria? Talvez não, mas aí também teria que ver se o manguito dele estaria íntegro, tal. Então, acho que assim, não é uma receita de bolo, é à la carte, entendeu? Obrigado, Beno. Muito bem, então, assim, eu queria aproveitar e agradecer, né? A gente está com o tempo esgotado aqui já, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos aí pela presença, pelos comentários, agradecer ao Dr. Beno com sua participação aí, obrigado, né, pelos comentários, né, pela brilhante explanação, e agradecer mais uma vez o pessoal da SBOT, agradecer o Dr. Henrique, o Dr. Funchal. Então, acho que
O doutor Funchal está aí, não? Sim, sim. Doutor Eu Funchal, queria agradecer obrigado, vocês, viu? Sabe que, na verdade, essa reunião o meu objetivo, como do nosso presidente, o Henrique, é ter, logicamente, uma discussão o mais ampla possível. Obviamente, todos nós queríamos estar aproveitando a presença do Beno, que não é uma coisa tão simples para nós termos a presença assim de um indivíduo ilustre como ele é, né? E não só ilustre, mas com o conhecimento que ele tem. E, logicamente, reunir todos os cirurgiões de ombro aí do estado, né? Todos os cirurgiões com experiência aí de pelo menos 10 anos, né? Cada um. Então, é sempre muito interessante. Mas, infelizmente, o ideal é sempre ficar com aquele gostinho de um pouco mais, viu, pessoal? Pessoal, antes de eu terminar, eu gostaria de tirar uma foto com todos, entendeu? Então, se fosse possível, aqueles que quiserem abrirem a câmera para a gente poder fazer uma boa foto, para depois a gente poder divulgar, né? Eu gostaria que todos apresentassem, né? Antes de terminar, se fosse possível. Eu vou tirar, como tem bastante gente, eu vou tirar mais de uma foto, viu, pessoal? Então, eu vou tirar uma primeira foto, depois eu vou tirar uma segunda foto, para a gente poder prestigiar todos vocês aí no nosso Instagram, tá? Então, quem puder abrir as câmeras, por favor. Eu vou tirar a primeira foto, só um minutinho, por favor. Então, tá. Primeira foto, pessoal. Tirada. Agora eu vou tirar a segunda foto, pessoal, só um minutinho. Na segunda foto não tem muita gente com a câmera aberta, mas então vamos lá. Quem está aí? Segunda foto. Perfeito. Então tá. Tá tirado. Beleza. Deixa eu ver se falta mais alguém. Não. Tá. Beleza. Então, primeiramente eu queria agradecer imensamente ao Beno, né? Que é nosso amigo de todos aí. Foi professor de muitos de nós aqui, então é um prazer imenso. Ao Ronaldo também, que trouxe um caso sensacional mesmo, que é o interessante aí da mesa redonda, trazer coisas pro especialista mesmo, então foi muito bom, né? Eu gostaria só de agradecer a vocês e, logicamente, vocês estão conseguindo ver ou não? A única forma que nós temos é de dar, na verdade, um agradecimento a vocês, né, que estão aqui presentes, ter um presentinho virtual, né? Então, o Beno e o Ronaldo já receberam no WhatsApp deles, né? Então, esse chamado retrato virtual, né? A gente agradecer aí aos nossos patrocinadores, que isso é super importante, né? Sem eles, na verdade, isso aqui acaba não acontecendo, que é o Baiaçu, que nos empresta a plataforma Zoom, né? O que, na verdade, diminui o custo para a nossa sociedade regional, né? A Hospitalia, que é uma empresa de material ortopédico que fornece para muitos de nós, e a Médica, que é a representante da Smith Neffel aqui no estado de Santa Catarina. Então, agradecer a elas pelo apoio que têm nos dado, né? E, obviamente, permitindo que a gente faça reuniões cada vez melhores, né? A gente tem a nossa próxima reunião, pessoal, no mês que vem, e nós temos a reunião também das especialidades, né? Nós vamos ter uma reunião de especialidades, que a gente está fazendo um curso de educação continuada para o especialista, né? Que é a nova modalidade que a nossa gestão aí está organizando para vocês, tá? Eu acho que está de bom tamanho, 9h da noite, né? Henrique, se quiser finalizar. Olha, queria parabenizar mais uma vez o Beno e o Ronaldo, né? E a todos os debatedores aí, que foi uma discussão de alto nível científico. A gente acaba aprendendo, sempre vendo coisas novas, né? E isso é muito bom. Em nome da Regional, queria dar boa noite a todos e agradecer pela presença. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Beno. Obrigado por Boa noite pela oportunidade aí, doutor Beno. Muito bom o caso, Ronaldo. Sensacional. Parabéns. Obrigado aí. Obrigado, Beno. Um grande abraço aí. Abraço a todos. Boa noite para vocês. Eu vou tomar meu Havaí, vinho agora. Dá-lhe Havaí.